Vim aqui para contar um pouco da sua história de vida, de superação, da sua vida familiar, dos seus filhos, seu neto. É uma homenagem que a gente sempre presta às pessoas que fazem Feira de Santana. Pro Salete, bom dia. Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês. Eu agradeço o carinho e a atenção e aqui estou para conversar um pouquinho, às ordens de vocês. Pro Salete, por que a senhora escolheu este caminho da educação? Como foi que isso marcou o início dessa trajetória? Olhe bem, eu sou casada com um educador. Eu tenho 45 anos de casada. E quando nós iniciamos a nossa vida de namoro, de casamento, de tudo, enfim, ele já era educador. Ele já tinha o Colégio Nobre, que foi quando surgiu em 78 e quando a gente casou. E a partir daí, o curso que eu escolhi fazer, que é serviço social, na época, era um curso extremamente concorrido e nem em feira tinha. Eu tive que me deslocar para Salvador para fazer esse curso, e esse curso abre um leque muito grande das possibilidades do que você quer desenvolver. E com esse desenvolvimento, a princípio, eu trabalhei 30 anos em saúde mental. E aqui em Feira, eu trabalhei por 30 anos no Hospital Colônia Lopes Rodrigues. E quando você trabalha em saúde mental, ou você se humaniza e cresce dentro daquilo, ou você fica lá internado. E assim foi minha vida, e a partir daí já existiam as faculdades. Aí eu fui chamada para o curso de serviço social na faculdade, ingressei como professora do curso de serviço social. Em seguida, as demandas foram ficando muito grandes, eu tive que militar na área administrativa, depois eu tive que deixar a sala de aula porque não estava conciliando, e hoje eu trabalho na administração das empresas de educação. Agora, na verdade, a senhora não teria nascido em Feira, mas veio para Feira de Santana jovem. Eu nasci em Juazeiro da Bahia. Com 1 ano e meio eu vim para Feira. Meu pai era piauiense, porque meu pai já fez a passagem, e era médico aqui em Feira, e naquela época só tinham 3 médicos. E minha mãe é também de Juazeiro, e também viemos cedo para cá, e aí aqui foi constituída a família, que hoje eu sou a única mulher, mas tenho 2 irmãos, e minha família cresceu aqui casei, e hoje tenho 6 netos e moro em Feira. E chegando 7, né? Os irmãos 7. moram também em Feira? Moram em Feira também, 2 irmãos. Como era o nome do seu pai? José Maria Anchieta Santana. José Maria Anchieta Santana. Foi médico da minha mãe. Pois é, naquela época, né? Anchieta. Então, foi assim que a gente chegou em Feira, foi assim que a gente construiu. Eu conheci Jodilton no Colégio Santo Antônio, que foi onde eu estudei. Quer dizer que a senhora também foi aluna daí, de Frei Félix de Pacatuba, na época de Frei Félix de Pacatuba. A gente tinha um grupo muito grande, e hoje desse grupo nosso que a gente ainda reúne de vez em quando, ainda encontra as pessoas de vez em quando, muitos casais formaram aqui dentro e que hoje ainda continuam e cresceram e formaram famílias em Feira. Frei Félix de Pacatuba, meu compadre, batizou meu filho primogênito, Emerson. Gente boa demais, Frei Félix, e de uma oratória que não tinha igual. Bom, aí a senhora chega em Feira de Santana, conhece Jodilton, mas quem cantou mais a senhora no Jodilton foi o fato dele ser professor ou ser jogador de futebol, de futsal? Olha, ser atleta de futsal, goleiro de futsal. Isso. Você lembra que eu me recordo que à época o Colégio Santo Antônio tinha uns campeonatos internos fervorosos, e a gente tinha em Feira também jogos abertos do interior. Então movimentava muito a cidade, vinha muita gente de interior, era muito jogo, era muito uma linha muito esportiva. E eu conheci Jodilton como goleiro da seleção do Colégio Santo Antônio. Mas aí o Cupido marcou Aí a gente começou a namorar, que naquela época era assim. Começamos a namorar no Colégio Santo Antônio, quando em seguida ele foi para Salvador, porque
fez vestibular, se transferiu para Salvador, eu fiquei em Feira, e nessa história passamos 7 anos namorando até formar ele e formar eu. Depois que nos formamos, casamos e hoje estamos vivos, casados, com família até hoje. Mas a senhora ficou na educação até quando mesmo, na sala de aula? Foi até quando? No chão como diz, no chão de escola? Eu fiquei em sala de aula como pró ou como aluno? Como aluna? Como aluna eu passei o tempo normal e depois com a formação de 2º grau e depois a formação de 3º grau, e naquela época o que a gente tinha de maior era a pós-graduação. Não se falava muito em mestrado. A pós-graduação naquele tempo de 78 mais ou menos é como um mestrado hoje. Hoje você só com a pós-graduação se sente muita falta, você precisa ir mais adiante. E naquela época o mais adiante era a pós-graduação. Então depois de pós e depois que eu vim para a Feira, eu comecei a militar na saúde mental. E aí eu tive que fazer algumas especializações em pós na saúde mental. Em seguida, com o tempo passando, é que eu fui para a área de educação e comecei a militar como professora depois que fiz um mestrado de educação, e aí comecei a militar em sala de aula. E a administração me tirou da sala de aula por falta de tempo. Porque para a sala de aula você tem que ter dedicação, você tem que ter entrega. E quando você entra na parte administrativa, você também é chamada a muitos serviços. E aí eu não pude juntar uma coisa com outra e sair de sala de aula e fiquei em administração. Bom, em geral, o pessoal da educação, nem todo mundo investe no seu próprio negócio, que é a educação. O que é que inspirou, o que é que levou a senhora e o seu marido a serem hoje, digamos assim, empresários do ramo da educação, não é? Que é uma coisa que muita gente tem uma prática de sala de aula, é professor e tal, mas não tem o tino comercial, o tino empresarial. Como é que isso despertou em vocês? Eu considero exclusivamente essa parte empreendedora a professor Jodilton. Professora Salete entrou com o professor Jodilton, mas a ideia central é dele. Ele que é visionário, ele que teve essa noção da empresa educação, ele que foi buscar por caminhos aonde desenvolver a educação, como desenvolver a educação, e até hoje é assim. A gente tem que entender que as coisas não são, as coisas estão. Então, sempre nós temos que estar adeptos, abertos, estudando e obtendo conhecimento, senão o trem passa por cima da gente. E essa é a visão de professor Jodilton, por isso que ele investiu na educação. Você já pensou, se você fica só na máquina de datilografia, você não ia acertar nem fazer esse programa, porque o computador não ia lhe deixar. Então, o conhecimento lhe leva a muitas coisas, né? Lhe transporta para mundos diferentes. E com a educação não é diferente. E ela lhe dá o suporte para adquirir esse conhecimento e para buscar diferenças em sua vida, se é o que você quer, a nível de crescimento, a nível de desenvolvimento, a nível de visão humanitária, a nível de visão pessoal. Tudo isso o conhecimento traz para você. A senhora também tem uma outra paixão, segundo eu fui informado, que é artes plásticas. Como é que é isso? Também. Tem muito tempo, tem mais de 15 anos que eu comecei a estudar arte contemporânea. E fiz esse trabalho com alguns professores aqui da terra. E assim comecei a fazer trabalhos de pintura em tela e fazendo vernissagem, que é vernissagem, apresentando o que eu faço uma vez por ano, e todo o dinheiro que eu arrecado, esse dinheiro vai para projetos sociais. Então, e o pessoal já espera. Salete, quando é que vai ser a sua vernissagem? Por quê? Porque são obras de arte de preços relativamente que dá para caber no bolso das pessoas. As pessoas podem ter uma obra de arte em casa e aquele dinheiro a gente destina a projetos sociais.
Além disso, eu resolvi também aprender a fazer cerâmica. Então, eu trabalho com tela e hoje em dia estou em aulas e construindo um conhecer em fazer cerâmica também. E como tem sido essa receptividade de feira? A feira tem apoiado essa questão da arte plástica. Como a senhora vê a cidade no que diz respeito ao apoio aos artistas dessa área? Você sabe o que é que eu acho? Que como eu milito numa área acadêmica, a visão de artes é diferenciada. Não é a visão ampla, é mais complicada. E a visão restrita acadêmica é melhor vista para artes. Então, como eu milito na área acadêmica, eu tenho um apoio muito grande de professores, alunos, gestores, mas eu não sei se eu não militasse nessa área, se teria pelo menos 50, 60 ou 70 pessoas em uma vernissagem que eu apresentasse. Eu não sei lhe dizer. O pessoal reclama muito exatamente desse apoio, né? Exatamente. Para se chegar. Recentemente, até ontem eu comentava isso com alguns amigos, de um frentista em Capim Grosso. Não sei se a senhora chegou a acompanhar isso. Ele começou a pintar, frentista de posto de gasolina. Sim. Ele começou a pintar quadros aqui, acolá. De repente, isso chegou ao conhecimento de uma pessoa influente. Esse rapaz chegou à França, foi a Paris e expôs no Museu do Louvre as suas obras. E um frentista, ele ficou assim, surpreso, como que aquela magia aconteceu na vida dele. Eduardo Lima, né? O rapaz. Um rapaz de pouca cultura, homem da roça, e pintou, e hoje está com o seu, pelo menos até bem pouco tempo, estava numa sala lá do Museu do Louvre. Quer dizer, isso é também alguém que teve uma visão para auxiliar. Quer dizer, se você não tiver essa sorte, então o artista plástico vai depender de uma rede de amigos como a senhora tem. É isso. Hoje em dia a gente ainda tem uma coisa que conta para a gente como positivo, que são os e-commerces. Você fazendo comércio através da internet, que aí vai para o mundo inteiro, as pessoas têm condição de ver o que você faz e você consegue militar com o serviço dentro do que você gosta. Mas é complicado fazer arte, é complicado viver de arte, seja ela qual for. Professora Salete, é evidente que vocês montaram um grupo de empresas em vários segmentos, tendo como mola mestra a educação. Mas, obviamente, vocês têm os filhos de vocês. E esses filhos estão preparados ou sendo preparados para essa sucessão? Olha, a gente reúne, a gente conversa e a gente pensa muito sobre isso. Porque você não pode inserir na pessoa o que você quer que ela seja. Ela precisa se entender presente naquele espaço para querer crescer. Os nossos filhos hoje, eu tenho 3 filhos, o mais velho é Tiago, que Tiago milita mais no Bahia de Feira, na parte agropecuária e nas questões maiores de licitações, de contratos das empresas de educação. Eu tenho Mariana, que é vice-presidente do Grupo Nobre, e toda a parte acadêmica, institucional das faculdades é com ela. É quem vai para Brasília, é quem tem reunião com o ministro, é quem resolve as questões extras da faculdade, as questões maiores. Ela já está resolvendo tudo isso há algum tempo. E tem a Ana Clara, que é a gestora da Maple Bear. A Maple Bear é uma franquia canadense. Ela passou 2 anos estudando. Ela viajou para vários locais para aprender como era essa franquia, para depois montar a escola que está o sucesso que está. Então, assim, independente de ser filho ou não, é preciso que a gente esteja preparado, é preciso que a gente entenda que a gente não chega no ápice. A gente chega embaixo para aprender e crescer. E assim eles foram. Eles começaram de baixo, começaram conhecendo setores, começaram aprendendo o que é instituição, começaram aprendendo o que é educação e os outros segmentos, para depois começar a trabalhar.
E tem uma coisa bem positiva, que eles são orientados por uma pessoa extremamente empreendedora, que é o pai. Mas nesse momento não existe a afetividade. Existe o conhecimento e a racionalidade, porque isso é que dá o parâmetro para quando já não se tiver, para quando já não estiver em condições de gerir as instituições. Porque você não faz a instituição para você. Você faz a instituição para uma comunidade, para uma população, baseado nos interesses do que você quer. E assim pensando é que a gente até hoje constrói esse pensamento com eles. Tivemos a sorte dos 3 estarem conosco, dos 3 quererem estar conosco, e isso facilita os trabalhos, facilita as reuniões, facilita os pensamentos e faz crescer o que se construiu há uma vida, né? E daí em diante, o destino que vai dizer sobre netos. Exatamente. Netos, na verdade. Agora, Pro, mais interessante é que vocês também, como Jodilton, veio também do esporte, foi goleiro e eu acompanhei muito a história de Jodilton. Ele é doido por bola. Curiosamente, quando o Jodilton estava no auge da carreira esportiva dele, eu estava começando a minha atividade no rádio. E os Jogos Abertos do Interior era talvez um dos principais bombástico assuntos que tínhamos no esporte da Bahia. Isso. Eram os Jogos Abertos do Interior, que eu diria, sem querer ser assim muito benevolente, mas era muito mais importante que o campeonato que nós temos hoje no interior, o torneio intermunicipal. Ah, sim. Muito mais importante que o torneio intermunicipal que nós temos hoje, que é um grande torneio, que eu acho. Nós só perder de importância para o antigo Campeonato Baiano, que hoje não é tão importante quanto era no passado. Mas eu pergunto, e essa linha de investimento na área do esporte, no Bahia de Feira, por exemplo, a senhora certamente participou ativamente, eu acompanhei, né, a sua vida também junto com o Bahia de Feira. Por que entrar no Bahia de Feira? Por que investir no Bahia de Feira? Por que acreditar no Bahia de Feira? Olha, lá em casa eu digo que o pessoal almoça com futebol. Ele é uma paixão que se tem por futebol. E na época que surgiu a história do Bahia de Feira, foi em detrimento de uma entrada anterior que tinha tido em outro time, que não tinha dado certo e que queria ter o time próprio, e apareceu o time, e aí começou o Bahia de Feira em um local que era lá perto de São Gonçalo, que era você, Ribeirão, né? Lá no Ribeirão, e é onde se começou a dar uma cara de humanização ao time, lugar direito para dormir, lugar para comer, local para assistir televisão e tal. E com isso, nós resolvemos que o esporte e a educação poderíamos fazer uma tentativa para ver como seria. Aí eu entro no futebol aí, porque dentro dos projetos acadêmicos eu fiquei com essa responsabilidade junto ao esporte. E aí vieram os cursos militando junto com o futebol. Veio psicologia, veio fisioterapia, veio educação física, veio serviço social, e a gente começou a trabalhar projetos acadêmicos junto com o esporte. Porque o entendimento da gente é que eles estão jogadores, mas eles podem não ficar jogadores, mas seres humanos vão ser a vida inteira. Então é preciso se tratar a pessoa como todo. E esse todo a gente trabalhava na linha acadêmica junto com os times de futebol. Depois inserimos para familiares, atendimento de familiares, mudanças de cidade, escolaridade, filhos de escola, todo um suporte para quem era familiar dos jogadores. Em seguida, trabalhando com a parte educacional, com a base. Os meninos sub-20, sub-17, então aqueles meninos, como é que se dá uma entrevista? Como é que se chega a um hotel? Como é que se comporta quando a delegação está fora da cidade? Qual é o uso do celular? As doenças que podem ser adquiridas, o comportamento, a interação entre eles. Essa parte educacional foi a parte que eu militei no Bahia de Feira. Agora, com toda essa infraestrutura,
com a construção de uma praça esportiva, com essa estrutura que a senhora acabou de colocar, porque a senhora atribui o Bahia de Feira não ter alcançado este ano, por exemplo, que o Bahia de Feira foi campeão baiano, né? Depois nós só tivemos o Fluminense de Feira com 2 títulos, depois o Bahia de Feira com 1, tivemos o Atlético de Alagoinhas. Quem mais foi campeão? Parece que Colo-Colo, Ilhéus. Mas Feira de Santana tem o Bahia de Feira com 1 título, o Fluminense com 2. E de repente o Bahia de Feira não consegue se manter agora nessa divisão com toda essa estrutura, com todo esse apoio que a senhora falou, e nós somos testemunha disso. O Miro, sobretudo, que faz a cobertura, mas eu não estou militando diretamente no esporte, mas estou acompanhando tudo. A gente hoje, depois dessa ferramenta aqui, né, que é o telefone celular, que hoje faz tudo, inclusive serve para falar, a gente sabe de tudo. Então eu acompanhei toda a trajetória do Bahia de Feira. Fiquei triste desse domingo, eu torci tanto pelo Bahia de Feira, e olha que eu sou torcedor do Fluminense. Sou torcedor do Fluminense, você é torcedor do Fluminense sempre. Lamentei que Feira de Santana agora fica sem o Bahia e sem o Fluminense no momento, porque o Fluminense ainda tem que lutar para subir. Aí Feira de Santana perde, portanto, esse meio de divulgação que é o futebol. O que é que aconteceu que o Bahia de Feira chegou a esse epílogo de ser degolado na primeira divisão, professora? Olha, dentro do meu pouco entendimento, que eu não vou entrar em entendimento técnico porque eu sei pouco, mas dentro do que eu sei e que eu vejo, as coisas não acontecem da noite para o dia, são coisas que vêm acontecendo. Se você tem um trabalho, se você tem um segmento e um planejamento administrativo e logístico fora extracampo, esse eu digo que está todo direitinho. Não se deve nada, não se deixa de pagar em época certa, a alimentação é a melhor que tem, o pensamento de fazer um time bom para passar, para ganhar, para subir, é o que rege o futebol. Agora, por que não deu certo? Aí agora a pergunta vai para quem estava dentro do campo, que a gente não pode entrar e a gente não pode fazer essa gestão, porque cada um faz como deve, como pensa. São as outras questões tantas que não vale a pena a gente dizer, porque desgasta demais, né? Extracampo. E assim, eu acredito que o problema da queda do time não é só a queda do time, é toda algumas situações que levaram à queda do time. E que a gente precisa entender, dentro de uma queda, uma palavrinha que chama resiliência. O que é resiliência? Tirar do negativo a parte positiva. É fácil? Não. É teórico? Não. Por quê? Porque eu não sei, eu estava pensando sobre isso esses dias. Na oração do Pai Nosso, quando a gente reza, tem lá que seja feita a vossa vontade. A gente só quer a vontade da gente. Mas, de repente, tem uma vontade superior que a gente não entende, que a gente não vê agora e que futuramente pode nos dar uma resposta. Então, por que o Bahia de Feira caiu? Por que com toda a estrutura, com tudo que o Bahia de Feira tem, levou a um rebaixamento? Às vezes a gente não tem resposta, não. Mas a gente precisa entender, rever, reavaliar, e esse é o momento. Recentemente, Jodilton e Thiago disseram que vão deixar o futebol. Bom, deixar o futebol significa deixar o Bahia de Feira. Deixar o Bahia de Feira significa que vocês vão abrir mão do Bahia de Feira, ou encerrar a atividade, ou o Bahia de Feira é uma SAF, ou passar adiante. Mas no futebol eu já vi muita gente queimar a camisa num dia e comprar outra no dia seguinte. Pois é. Eu já vi no Fluminense de Feira de Santana, que era torcedor, do presidente Alberto Oliveira, quando perdia o jogo, mandava queimar as camisas no meio de campo. Você lembra disso, né? Eu lembro de Alberto Oliveira, agora eu não lembro de queimar a camisa. Se perdesse pro Bahia de Feira... era um horror. Não, queimava as camisas.
no campo ali mesmo, fazia fogueira para queimar as camisas que perdeu para o Bahia de Feira. Mas na outra semana comprava o jogo de camisa novo. A torcida também fazia a mesma coisa, jogava a bandeira fora, mas no dia seguinte tinha com outra. Essa bandeira foi jogada, poderá comprar outra amanhã? Vamos fazer o seguinte. Convide Jodilton e Tiago para virem aqui conversar com você, porque eu não sei responder, eu não posso responder isso por eles. O que eu posso dizer é que eles têm uma paixão muito grande por futebol, que estão muito sentidos com tudo o que aconteceu, mas estão muito racionais e com o pé no chão dentro do que podem promover ou vir acontecer. Agora, o demais, deixa eles resolverem, porque eu não sei dizer. Bom, o Grupo Nobre também está investindo sobre que turismo, é verdade? Não, o grupo, assim, deixa eu explicar como é. O Grupo Nobre tem um pensamento extra-Brasil. E temos algumas pessoas fora do Brasil que foram nossos alunos na UNEF, que estão em Lisboa, e junto com o professor Jodilton está trabalhando a possibilidade de ter uma empresa de turismo em Lisboa. Essa empresa de turismo vai trabalhar somente, por enquanto, Portugal. E já está iniciando os trabalhos lá, que por isso que a gente divulgou nas redes sociais. Nobre Turismo, tem o nome em inglês, mas aqui quer dizer Nobre Turismo, que é uma empresa brasileira sediada em Lisboa e que irá trabalhar com roteiros diferenciados dentro de Portugal. É assim que nós já estamos começando lá. E a senhora está envolvida nesse processo do turismo também, porque turismo, cultura, turismo, é uma coisa muito, muito próxima, né? A gente está fazendo assim, lembra que eu falei a princípio que a gente precisa estudar, que a gente precisa obter conhecimento para depois aparecer e tal, a gente está nessa fase de estudo, então não tenho muita coisa determinada a partir daí, porque eu não estou vivendo lá, mas nós estamos indo, vamos passar um período lá. Aí depois eu posso te responder. Agora, para a gente fechar esse ciclo do esporte, a senhora acha que Feira de Santana apoiou o Bahia de Feira na medida certa, menos da medida certa, o setor público ajudou, não ajudou? A senhora contou, quer dizer, o Bahia de Feira contou com essa ajuda? Feira de Santana? Com que avaliação a senhora faz? Olha, é uma coisa assim muito triste da gente dizer, mas o apoio é 0 ou -1. Não tem apoio nenhum de nada e nem ninguém. Ou você vai com você e você próprio, ou você fica onde você está. Uma certa feita, quando o Jodilton foi ao Fluminense, depois teve aquele movimento que acabou desestimulando, eu ouvi uma pessoa dizer, mas o Jodilton vai fazer o Fluminense, empresa, vai ficar rico e o Fluminense vai ficar pobre. Aí eu comentei, bom, o Jodilton já está, graças a Deus, bem sucedido na vida profissional e já tem as suas empresas. O Fluminense não tem nada. Eu prefiro 1% de 100 que 100% de nada. Quer dizer, o Fluminense acabou ficando com 100% de nada. Essa visão de Feira de Santana, em que parte estimulou Jodilton para ir ao Bahia de Feira? Isso teria sido essa saída do Fluminense para o Bahia de Feira, teria sido esse... Eu acredito que Jodilton toda a vida quis militar no esporte, porque ele é doido por futebol. Ele tem paixão por futebol. Gente, não é brincadeira não, a televisão tá aqui, a central com a pequenininha, com o celular, cada um jogo. Não é brincadeira não a coisa. Então assim, como ele sempre teve essa vontade e a oportunidade do Bahia de Feira surgiu, ele foi de cabeça. E agora só que o esporte, o futebol, ele exige muito mais coisa que você vai aprendendo com o tempo quando está militando na administração de um time, né? Que a gente sabe disso em todos os times, que existe essa linhagem também. E isso eles foram aprendendo, foram desenvolvendo, foram crescendo e surgiu a vontade e a necessidade de ter o ambiente próprio. Por quê? Por causa das dificuldades de se conseguir o joio até para treinamento,
por causa de dificuldades de ter local para colocar jogador, para jogador que vem de fora, jogador que vem, que busca outros campos. Então, as dificuldades que foram surgindo foram levando à necessidade de se ter um local próprio. Aí surgiu o espaço do Bahia de Feira, que é uma graça. Quem conhece, quem vai lá sabe, né? Ele é até muito elogiado por muitas pessoas que vêm de fora. Então, assim, não foi uma rixa, mas foi um querer pelo esporte e pelo futebol, que é o que ele gosta de fazer. Bom, porque o Bahia de Feira, o que é que um time de futebol acontece? Gasta, né? Pois é. Bom, o Bahia de Feira está fora da divisão, mas agora tem os 4 vão e as finais. Entre os 4 estão entre os no Juazeirense não, caiu. Mas de qualquer sorte a Juazeirense continua o time da sua terra. E agora, a senhora fica torcendo pro Juazeirense? Não, eu sou Bahia de Salvador. Mas Salvador, né? Quer dizer que agora a senhora vai torcer pro Bahia, né? Vou torcer pro Bahia. Que está anos-luz de todos os times que estão no Campeonato Baiano. Vitória que me perdoe, mas a verdade é dita. Ah, bom. Paulo Salete, olha, foi muito bom essa entrevista com a senhora. É uma entrevista que a gente sempre faz isso com algumas pessoas, uma vez por mês. E hoje a gente teve a honra de receber a senhora aqui no nosso estúdio. Agradecer a senhora pelo apoio que tem dado aqui ao esporte, à Rádio Sociedade Almiro Nascimento, que está aqui, que tem feito muitas referências elogiosas para a senhora, para toda a equipe, para o professor Jodilton, que é meu amigo pessoal, e eu já chamei Jodilton aqui umas 300 vezes, tá. Mas pelo vir contar aqui um pouquinho da história também de vida dele, mas fica o convite aberto, porque a senhora já começou a contar um pouco, né? E eu conheci o Jodilton realmente mais como na minha época, um grande craque de futebol de salão, futsal, goleiro, né? Isso. E depois na educação. Mas eu quero só te agradecer e dizer que Feira de Santana ficou sabendo um pouco mais de Pro Salete. Pois é, um pouquinho mais. Estou aqui às ordens para dizer e conversar com vocês, bater papo com vocês. E só queria um pedacinho do seu programa para dizer que essa semana a gente está comemorando a Semana da Mulher. Na sexta-feira é Dia Internacional da Mulher. E eu sou mulher. Então, eu acredito, eu luto, eu vejo que a mulher está sempre em posições importantes quando ela quer e quando ela tem qualidade naquilo que ela quer. Então, para todas as mulheres, eu desejo que tenham elegância no sentido da gentileza, da atenção, da humanização, e também conhecimento para estar presente no lugar que ela quiser estar. Desejando o feliz Dia das Mulheres para todas nós mulheres. Ok, um abraço para a senhora, para suas filhas também, que são mulheres. Um abraço para o senhor Jodilton, porque dizem que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. É ao lado mesmo. Ao lado. Eu não costumo dizer esse negócio na frente e atrás, não. É ao lado, que a minha está do meu lado. A minha mulher sempre está do meu lado. Né? E onde eu vou, ela vai. Pois é. Né? Onde ela vai, eu vou. Então nós estamos sempre ao lado. Mas eu lhe agradeço mesmo, eu parabenizo essa atuação de vocês hoje na educação, no esporte. E sobretudo porque o professor Jodilton é um grande visionário, como a senhora falou. É uma pessoa que realmente eleva a Feira de Santana. É pena que na área esportiva a feira não deu a reciprocidade que vocês mereceram. Mas a vida continua, como diz a senhora, resiliência, e eu espero que essa decisão dele de deixar o futebol seja mais coisa de torcedor, daquele momento que a gente se aborrece e tal, também de vez em quando dá vontade de largar tudo e no dia seguinte eu volto pro microfone, estou aqui, mas a vida é assim. Viu? Hoje eu não vou parar, já parei umas 10 vezes no dia seguinte. Estou aqui de novo, acordando 5 horas da manhã e vindo aqui com o maior prazer do mundo, satisfeito. Eu digo pro pessoal aqui o seguinte: olha, se você amanheceu o dia ruim, não passou a noite bem, não dormiu, fica em casa. Tá de mau humor, não vem pra cá, porque a gente aqui só quer o bom humor. E a senhora trouxe esse bom humor também pra gente aqui hoje de manhã, viu?
Obrigada, bom dia, que tenhamos um dia de paz, de sabedoria e que Deus esteja sempre conosco. Bom, vamos agora ao nosso intervalo comercial, a gente volta já já.